Oi, pessoal. Vamos falar um pouquinho de poesia e arte. Lembrando que a poesia, ela está à nossa volta, nas mais diferentes maneiras de expressão, certo? A poesia, ela pode estar em algo tão simples como o cantar de um pássaro, um pôr do sol, na música, na pintura, na escultura, certo? Todos os tipos de arte, de algum modo, contém poesia. Essa é uma das formas que o ser humano encontrou para se expressar, certo? Então, diversas formas de expressão podem se encaixar na arte, na poesia, tá bom? Então, aqui, poesia e arte, ao contrário do que muitos pensam, a poesia não está presente apenas nos poemas. Quando nos sensibilizamos com uma canção, nos emocionamos com um espetáculo de dança ou de teatro, quando uma escultura nos impressiona, provamos do efeito da poesia e confirmamos que ela pode estar presente, né, nas mais diversas formas de arte, tá? Então, a seguir, nós podemos ver alguns tipos de manifestações artísticas, como na música, que o artista pode descrever o mundo da maneira como ele o vê, dar a sua opinião a diversos assuntos, causar nas pessoas diferentes impressões, sensações e sentimentos. Na arquitetura, também é poética quando impressiona com a delicadeza das formas, retas ou curva ou ângulos e elementos simbólicos representativos da realidade ou do imaginário humano, né? Então vocês podem observar os detalhes nestas obras de arte, na arquitetura, né, de séculos passados principalmente, né? Hoje do século 21 são arquiteturas mais modernas, mais contemporâneas, que nem tem tantos detalhes assim. Porém, existe ainda a sofisticação, né? E algo assim que consegue impressionar o ser humano. Na fotografia, a poesia surge da combinação entre a forma, como se aproveita a luz e os elementos que compõem uma imagem, e a sua posição até o exato instante da captura, né? Porque existem fotógrafos e fotógrafos, só que alguns eles se especializam tanto em determinadas formas de fotografia que eles ficam específicos numa coisa. Por exemplo, existe o fotógrafo que gosta mais de paisagem, outros que gostam mais de casamentos, outros que gostam mais de aniversários infantis, certo? Então, existe toda um segmento em que os fotógrafos se dispõem. Na dança, o artista utiliza o próprio corpo como um material artístico. Por meio de seus movimentos, ele cria sentido para aquela música e transmite para nós, através da dança, né, as emoções, despertando, assim, as mais variadas reações em quem está assistindo e ouvindo, né? Aí, depois que vocês souberam sobre poesia, na verdade, né, que ela pode se manifestar sob essas diversas formas que a gente viu, aqui na página seguinte tem os estilos da época. Nos estudos sobre arte, é comum classificar os artistas e as suas obras de acordo com diferentes períodos artísticos, pois eles apresentam estéticas particulares, diferenciadas, né, de um momento para outro. A estética é aquilo que se pode perceber em uma criação artística por meio dos sentidos. Dessa forma, artistas que conviveram no mesmo período artístico podem compartilhar de uma mesma estética. Na arte da literatura, por exemplo, encontramos as escolas literárias, como o barroco, o arcadismo, o romantismo, o realismo, entre outras, né? O parnasianismo, o classicismo. Então, vocês ainda verão isso com mais detalhes no ensino médio. Toda essa história da arte, da literatura,
tá? Dentro de literatura, que é uma das ramificações que a língua portuguesa vai tomar no ensino médio, né? Vocês farão separadamente o que é a gramática, o que é a produção de textos e o que é a literatura, certo? Tendo notas, conceitos separados entre elas, certo? Então, ó, agora vocês já estão preparados para fazer os exercícios da página 84, né? Aqui tem uma definição teórica sobre a poesia, que é um elemento abstrato, uma substância imaterial capaz de despertar emoções e sentimentos. É a essência que há no poema, em outras formas de arte e nos mais diversos momentos da vida, em que nos emocionamos ou nos sensibilizamos. Então, se a gente for analisar passo a passo da nossa vida, a gente consegue perceber a poesia presente em diversas partes dela, tá? Aqui, especificamente em língua portuguesa, a gente tem a representação da poesia em forma do poema, certo? Que em alguns momentos a gente já teve a oportunidade de estar fazendo, de estar criando, né? E para esse ano eu tenho muito a intenção de juntar a poesia, né? Em forma de poema e também em forma de música, certo? Então a gente ainda vai conversar a respeito disso para fazermos um trabalho de fechamento de ano com uma apresentação, se possível, né? Juntando o que eu falei de poema e música, tá? Numa representação artística aí da poesia. 85, é um seminário. Não, então 85 ainda não façam. Façam só esta página também, tá? Ó, página 87, que é a finalização, né, do nosso capítulo, para que a gente possa já encaminhar para outras atividades que tem aqui mais para frente, tá? Então, por enquanto, vamos voltar lá para o comecinho, aonde está se falando a respeito de poema e poesia, tá? Vocês façam as anotações das respostas em seus cadernos, né? Porque a maioria das perguntas aqui, ó, se vocês repararem, é só para a gente conversar, né? Mas eu gostaria que vocês respondessem essas questões no caderno de vocês, porque aqui não tem muito espaço, tá? E aí a gente conversa sobre elas amanhã na nossa aula online, ok? Então, muito obrigada e até lá!